Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para fazer mais um momento de leitura da palavra do Senhor. E hoje iniciando o primeiro livro das Crônicas, louvado seja o nome do Senhor. Onde este livro inicia com a genealogia de Adão até Davi. E em seguida conta os acontecimentos do reinado de Davi. É o que vamos ver ao longo da leitura no primeiro livro das Crônicas. Amém? Hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 1, 2 e 3, aleluia, do primeiro livro das Crônicas e também em João 5, do versículo 25 ao 47. Vamos iniciar nossa leitura no primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. Os descendentes de Adão. Adão foi pai de Sete, Sete foi pai de Enos, Enos foi pai de Cainã, Cainã foi pai de Malael, Malael foi pai de Jarabe, e Jarabe foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém, Matusalém foi pai de Lameque, e Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e de Togma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Guxe, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cude foram os povos de Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabicata. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Chuver foi pai de um filho chamado Nirode, que se tornou o primeiro e grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Leabe, Naftum, Patros, Calo e Creta, de quem os filisteus são descendentes. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Canaã também foi o antepassado dos Jebuseu, dos Amorreu, dos Gigazeu, dos Eveu, dos Aquitas, dos Sineu, dos Avaditas, dos Zé Mareus e dos Amateus. Os filhos de Sem foram Elã, Assum, Aspaxade, Lude, Arã, Jeté e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que traz os seus nomes. Arpaxade foi pai de Sela, e Sela foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joquitã. Os descendentes de Joquitã foram os povos de Almodá, Zelefe, Azar, Mavé, Gera, Adomirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Orfi, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha das famílias de Sem a Abraão foi a seguinte: Sem, Aspaxerte, Selá, Eber, Peleg, Reu, Seruque, Naor, Terá e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael. Abraão foi pai de 2 filhos, que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram chefe de 12 tribos. Aleluia. Neabote, o seu filho mais velho, Quedá, Adibeel, Misbão, Misba, Dumá, Mazá, Haddad, Temá, Getu, Nasfim e Quedá.
Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zicrã, Joquizã, Medã, Midian, Isabaque e Sua. Jossã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Efé, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Isaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeú, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Caitã, Kenaz, Tina e Amaleque. Reu foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado de grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Tirna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Avã. Manaate, Elbá, Sefo e Onã. Sibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de família. E Arã, Esbã, Itrã e Querã. Ezé, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. De Sam, que foi o antepassado dos grupos de família de Uz e Arã. Os reis de Edom. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Binaba, Joabe, filho de Zera, da cidade de Borsa, Uzã, da região de Temã. Hadad, filho de Bedade, da cidade de Afite, ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Salmá, da cidade de Mareca, Saul, da cidade de Reboote, do rio Eufrates, Baal-Anã, filho de Aquibô, Hadad, da cidade de Pau, o nome da mulher dele era Metabel, filha de Matred e neta de Mezadab. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Tima, Alva, Jetete, Ol, Alibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã e Mizá, Magdiel e Irã. Capítulo 2 do primeiro livro das Crônicas. Os descendentes de Judá. Jacó foi pai de 12 filhos: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Judá foi pai de 5 filhos ao todo. A sua mulher cananeia, que se chamava Bet-sua, lhe deu 3 filhos: Onã e Zelá. O filho mais velho, era tão mau que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais 2 filhos, Pérez e Zera. Pérez foi pai de 2 filhos, Ezom e Amur. Zera foi pai de 5 filhos, Zingri, Etã, Emã, Calcol e Dara. Acá foi filho de Carmim. Um dos descendentes de Zera trouxe desgraça para o povo de Israel, por ter ficado com coisas conquistadas na guerra, as quais haviam sido dedicadas a Deus. Então foi pai de um filho chamado Azarias. Os antepassados do rei Davi. Ezom foi pai de 3 filhos: Jeramuel, Rão e Caleb. Rão foi pai de Aminadab, e Aminadab foi pai de Nasson, um dos chefes da tribo de Judá. Nasson foi pai de Salma, e Salma foi pai de Boaz. Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simei,
Netanael, Radai, Ozem e Davi. Jessé também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abissai, Joabe e Azael. Abigail casou com Jefté, que era descendente de Ismael, e eles tiveram um filho chamado Amasa. Os descendentes de Ezom. Calebe, filho de Ezom, casou com Azuba, e eles tiveram uma filha chamada Jeriote. Ela teve 3 filhos, Jessé, Sobabe e Adom. Depois da morte de Azuba, Calebe casou com Efrata, e eles tiveram um filho chamado foi pai de um filho chamado Uri e teve um neto chamado Bezalel. Quando Ezom tinha 70 anos de idade, casou com a filha de Maquim, a irmã de Gileade. Eles tiveram um filho chamado Segube, e Segube foi pai de um filho chamado Jair. Jair governou 23 anos as cidades na região de Gileade. Mas o reino de Jesus e Arã conquistaram 70 cidades dali, incluindo as aldeias de Jair e a cidade de Kenate e os seus povoados. Todas as pessoas que moravam ali eram descendentes de Maquim, o pai de Gileade. Depois que Ezom morreu, o seu filho Calebe casou com Efrata, a viúva do seu pai. Eles tiveram um filho chamado Azul, que fundou a cidade de Tecoa. Os descendentes de Jeramael. Jeramael, o filho mais velho de Ezom, foi pai de 5 filhos. Rão, o mais velho, Búmana, Orem, Ozé e Aías. Rão foi pai de 3 filhos, Maasa, Jamim e Equé. Jeramel teve outra esposa, uma mulher chamada Atara, e eles tiveram um filho chamado Onã. Onã foi pai de 2 filhos, Samai e Jada. E Samai também foi pai de 2 filhos, que se chamava Nadab e Abizum. Abizum casou com uma mulher chamada Abiail, e eles tiveram 2 filhos, que se chamava Abã e Molibe. Nadab foi pai de 2 filhos, que se chama Selede e Apaim. Selede morreu sem ter tido filhos, e Apaim foi pai de Ize foi pai de Zessã, e Zessã foi pai de Alai. Jade, o irmão de Samai, foi o pai de 2 filhos, que se chamam Jefité e Jonatas. Jefité morreu sem ter tido filho, e Jonatas foi pai de 2 filhos, Belete e Zaza. Todos esses foram os descendentes de Jeramael. Senã não teve filho, só filha. Ele tinha um escravo egípcio que se chamava Jara. Zezã deu uma das suas filhas em casamento a Jara. Eles tiveram filhos que se chamava Aitai. Aitai foi pai de Natã, e Natã foi pai de Zababe. Zababe foi pai de Elfael, e Efael foi pai de Obed. Obed foi pai de Jeú, e Jeú foi pai de Azarias. Azarias foi pai de Elis, e Elis foi pai de Elasa. Elasa foi pai de Samai, e Samai foi pai de Zassum. Zassum foi pai de Jecanias, e Jecanias foi pai de Elisama. Outros descendentes de Calebe. Os filhos mais velhos de Calebe, irmão de Jerameel, se chamava Mesa. Mesa foi pai de Sif, Sif foi pai de Maresa, e Maresa foi pai de Edrom. Edrom foi pai de 4 filhos, Corá, Tauba, Renquem e Sema. Sema foi pai de Rão e avô de Joqueão. Requem foi pai de Samai, Samai foi pai de Maom. Maom foi pai de Bet-Zum. Calebe tinha uma concubina chamada Erfa, e ela lhe deu mais 3 filhos, Arã, Mosa e Gazé. Arã também foi pai de um filho chamado Gazé. Um homem chamado Jadai foi pai de 6 filhos, Requem, Jotão, Gessã, Pelete, Erfa e Zarfe. Calebe tinha outra concubina chamada Maaca,
que lhe deu 2 filhos, Sebe e Tiraná. Mais tarde ele teve mais 2 filhos, Zaf e Serva. Zaaf fundou a cidade de Madana e Serva fundou a cidade de Maquibena e Gibeá. Calebe também foi pai de um filho chamado Acasa. As seguintes pessoas também foram descendentes de Calebe. Foi o filho mais velho de Calebe, com a mulher de Efrata. Sobal, filho de fundou a cidade de Quiriate-Jearim. E Salma, o segundo filho, fundou a cidade de Belém. E Afarete, o terceiro, fundou a cidade de Bet-Gadé. Sobal, que fundou Quiriate-Jearim, foi o antepassado do povo Airoê e de metade dos moradores de Neuote. Foi também os antepassados dos seguintes grupos de famílias que moravam em Quiriate-Jearim: os Ititas, os Puitas, os Sumateus, os Miraeus, os povos da cidade de Zora. Estanol pertencia a esses grupos de família. Salma, o fundador de Belém, foi o antepassado do povo de Netofa e de Atarode, Betel, Joabe dos Zoreus, que era um dos 2 grupos de famílias de Nabate. Os grupos de família dos escrivão que moravam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeaditas e os Sucanitas. Eles eram queneus que havia casado com Recabitas. Capítulo 3 do primeiro livro de Crônicas. Os filhos do rei Davi. São estes, por ordem de idade, os filhos de Davi que nasceram quando ele estava em Hebrom: Amon, filho de Anoã, de Jeruel; Daniel, filho de Abigail, de Carmelo; Absalão, filho de Maaca, que era filha de Talmai, rei de Gesur; Adonias, filho de Agite; Cefatias, filho de Abital; Iterão, filho de Eglá. Esses 6 nasceram em Hebrom, durante os 7 anos e meio que Davi reinou ali. Ele reinou 33 anos em Jerusalém, e muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu 4 filhos: Samua, Sosabe, Natã e Salomão. Davi foi pai de outros 9 filhos: Ibá, Elisua, Eupelete, Nogã, Nefeg, Javia, Elisama, Eliada e Elifelete. Além de todos esses, Davi também teve filho com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha chamada Tamar. Os descendentes do rei Salomão. Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. Josafá foi pai de Jeorão, Jeorão foi pai de Acasias, e Acasias foi pai de Joás. Joás foi pai de Amazias, Amazia foi pai de Uzias, e Uzia foi pai de Jotão. Jotão foi pai de Acás, e Acás foi pai de Ezequias, e Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon, e Amon foi pai de Josias. Josias foi pai de 4 filhos: Joanã, Joaquim, Zedequias e Joacás. Joaquim foi pai de 2 filhos: Joaquim e Zedequias. Os descendentes do rei Joaquim. São estes os descendentes do rei Joaquim, que foi levado prisioneiro pelos babilônicos. Joaquim foi pai de 7 filhos: Salatiel, Malquirão, Pedaías, Zenais, Jecamias, Josana e Bedabias. Bedabias foi pai de 2 filhos: Zorobabel e Simei. Zorobabel foi pai de 2 filhos: Mesulã. Anaías também foi pai de uma filha, chamada Semolite. Zorobabel foi pai de mais 5 filhos: Azuba, Oel, Berequias, Azadias e Jusaberdes.
Anaías foi pai de 2 filhos, Pelatias e Jesaías. Jesaías foi pai de Refaías. Refaías foi pai de Anã. Anã foi pai de Obadias. E Obadias foi pai de Secanias. Secanias foi pai de um filho chamado Semaías. E teve 5 netos: Atu, Igual, Barias, Nearias e Zafate. Nearias foi pai de 3 filhos: Elionai, Ezequias e Aricã. Elionai foi pai de 7 filhos: Odavias, Elisabe, Pelaías, Acube, Jonã, e Delaías e Anani. Essa foi a nossa leitura nos 3 capítulos do primeiro livro de Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para João, capítulo de número 5. João 5, do versículo, aleluia, 25, aleluia, ao versículo 47, aleluia. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele lhe deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fique admirado por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Testemunho a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles e disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o Pai que me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor. Mas existe outro que testemunha ao meu favor, e eu sei quem ele é. Diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho ao meu favor, ainda mais forte do que o que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e prova que o Pai me enviou. Também o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a favor, ao meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele e nem viram o seu rosto. As palavras dele estão no coração de vocês, porque vocês não creram naquele que ele enviou. Vocês estudam as Escrituras Sagradas porque pensam que vão encontrar nelas a vida eterna. São elas mesmas que dão testemunho ao meu favor. Mas vocês não querem vir para mim a fim de ter a vida. Eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu conheço e sei que não ama a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Como é que vocês podem crer e aceitar ser elogiado pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-lo é Moisés, é aquele que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditaria também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu,
como vão acreditar no que eu digo? Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar através da palavra do Senhor Jesus.